Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o grande conflito, próximo e pessoal. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 39, verso 21, que diz assim: O Senhor, porém, estava com José. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Essa semana estamos estudando um pouco da história de José e percebemos que no decorrer da sua história, José foi tendo a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio, de tomar decisões, de tomar posturas. Quando ele foi vendido pelos irmãos, no caminho para o Egito, ele tomou a decisão de que serviria exclusivamente ao Deus de seu pai. Até aquele momento, Deus era apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas a partir daquele momento seria também o Deus de José. Ele tomou essa decisão. Quando chegou no Egito, ele decidiu que o valor da sua vida não seria norteado por aquilo que seus irmãos pensavam dele, nem mesmo daquilo que os ismaelitas pensavam dele, ou daquilo que o Potifar estava disposto a pagar por ele. O seu valor seria estabelecido tendo como base aquilo que Deus pensava a respeito dele. Tomou também a decisão de ser fiel aos princípios da palavra de Deus, mesmo como escravo, que ele faria tudo que viesse à sua mão como para o Senhor. E tudo o que José fazia prosperava. Tomou também a decisão de ser fiel aos princípios da palavra. E mesmo quando uma mulher inquieta, como a esposa do faraó, que usava as pessoas tentando extrair delas algum tipo de benefício, como se elas fossem apenas objetos. Ela olha para José dessa maneira, mas José não se permite ser usado como um objeto. E isso vai trazer sérias consequências. Ela vai acusar José de ter tentado abusar sexualmente dela. Um crime como esse seria punido no Egito com a morte, e uma morte dolorosíssima. Os comentaristas bíblicos são unânimes ao mencionar que o Potifar com certeza não acreditou na história que a esposa elaborou a respeito de José. Até porque ele mandou José para a prisão. Se ele tivesse acreditado na história, ele teria mandado matar José. Mas entre prejudicar José, que apesar de ser uma bênção na sua casa, ainda assim era um escravo, e ao mesmo tempo manter a sua reputação, porque a esposa fez um verdadeiro escândalo diante daquilo tudo, ele optou por sua reputação e jogou José dentro da prisão. Veja, José passou 13 anos entre o momento em que ele foi vendido como escravo até o momento em que ele permaneceu como prisioneiro. 13 anos. Isso não é um tempo qualquer. Os últimos anos da sua vida, aliás, os primeiros anos da sua história no Egito, foi um tempo em que ele aprendeu a administrar na fartura na casa do faraó. Agora, ele estava tendo a oportunidade de ir para a prisão, e indo para a prisão agora, talvez algumas pessoas diriam assim, bom, eu fui fiel a Deus lá atrás e agora olha o que eu recebi como recompensa. Então é o seguinte, não quero mais saber de Deus, eu quero acabar com esse negócio de fidelidade a Deus. Isso não funcionou. Conheço muito crente que agora na prisão ia aproveitar para poder tatuar ali uma caveira ou para pertencer a alguma facção criminosa dentro da prisão. Não, José. José, quando ele vai para a prisão, agora ele vai tomar outra decisão. A decisão que ele vai tomar é: eu fui fiel a Deus quando fui vendido pelos meus irmãos. Decidi que seria fiel a Deus. Quando fui vendido para a casa do Potifar, eu decidi que seria fiel a Deus. Quando fui tentado pela sua esposa, eu decidi que seria fiel a Deus. E aqui na prisão eu também serei fiel a Deus. E aqui entra em cena o texto que nós lemos, de Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Sabe, essa é a coisa mais fantástica que pode haver na vida de uma pessoa. Quando, independente das circunstâncias, às vezes a nossa vida vai de mal a pior. Circunstâncias ruins acontecem. Às vezes sofremos perdas. Às vezes a nossa moral é jogada em descrédito.
Eu olho para esse momento da vida de José e me identifico com ele de alguma forma. Há alguns anos atrás, algumas pessoas que eu realmente valorizava e respeitava muito levantaram algumas calúnias contra mim. E o que machucou muito meu coração. Mas eu decidi que eu seria fiel a Deus e que não deixaria que essas circunstâncias mexessem com o meu coração. E eu digo para você, todo mundo esperava que eu fosse brigar, que eu fosse para as redes sociais, que eu expusesse as pessoas, até porque eu tinha condição de poder expor as pessoas que haviam dito mentiras a meu respeito, mas eu tomei a decisão de que eu deixaria nas mãos de Deus, de que todo julgamento, todo juízo ficaria nas mãos do Senhor. Repensei a minha história, percebi alguns erros que havia cometido e decidi que seria fiel a Deus, que permaneceria fiel a Deus. E Deus curou meu coração. E me deu alegrias muito maiores do que aquelas que eu tinha experimentado até então. E o Senhor Deus tem cuidado de mim em todos os momentos da minha vida. Eu tenho aprendido com o José que todas as vezes que alguém quer o seu mal, nós estamos no meio de um grande conflito, irmãos, entre as forças do bem e do mal. Se tem uma coisa que o Satanás quer tentar fazer, é tentar minimizar aquilo que é a influência que Deus quer ter na sociedade através de nós. E se nós permitirmos que o nosso coração fique machucado, ferido, e se a gente decide que agora nós vamos deixar que as circunstâncias externas determinem quem nós vamos ser e até que ponto seremos fiéis a Deus, então eu vou dizer uma coisa para você. Pode ter certeza que em algum momento a gente vai acabar jogando a toalha e deixando que o inimigo vença. José não é esse tipo de pessoa. E a gente tem que aprender muito com José. Quando pessoas se levantam contra... E você imagina a moral do José numa altura como essa? José sendo... o seu nome sendo jogado na lama. Ele com certeza era uma pessoa bem conhecida já nessa altura no Egito, porque era ele que administrava os bens do Potifar. Agora sendo acusado de ser o maníaco do Egito. O estuprador, ou pelo menos a tentativa de estupro que ele eventualmente teria tentado contra a esposa do Faraó, seu nome jogado na lama. Mas José tomou a decisão, eu não vou correr atrás disso, mas vou deixar que todo o julgamento seja colocado nas mãos do Senhor Deus, que tudo seja colocado nas mãos do Senhor. E José, ele vai permanecer fiel a Deus. E o texto vai dizer que o Senhor Deus se agradou disso. E Deus falou, Zé, você vai para a prisão? Então é o seguinte, eu vou contigo para lá. Isso é a coisa mais fantástica do mundo, porque não importa onde você esteja, o que importa é quem está com você. Se Deus está contigo, pode ser na prisão. Mesmo a prisão vai se tornar um bom lugar. Em pouco tempo, Deus deu graça aos olhos do chefe da prisão, e José passou a administrar a prisão. Dá uma olhada para isso. A prisão se tornou um lugar bom de se estar. José aprendeu agora a administrar no meio das dificuldades, porque a prisão é uma prisão. Não haviam muitos recursos à disposição, e o José começou a administrar, e o Senhor Deus fez prosperar a prisão nas mãos do José. Mais importante, meus queridos amigos, do que aonde nós estaremos, ou de como nosso nome estará, é se nós seremos fiéis a Deus. Porque quando decidimos ser fiéis a Deus, mesmo que o nosso nome seja jogado na lama, o Senhor Deus vindica o nosso nome. E no tempo certo, todas as circunstâncias acabam vindo à tona e o Senhor Deus julga as coisas de forma justa. A pessoa que levantou algumas acusações muito, muito duras a meu respeito há algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, acabou passando por algumas situações muito complicadas e acabou sofrendo tanto. E eu vou dizer para você, isso não me deu alegria, me deu tristeza. Porque quando eu tomei a decisão de poder orar por essa pessoa, eu não orava assim como... Tem alguns crentes que mais parecem feiticeiros. Diz assim, vou colocar teu nome na mão de Deus. Agora, como se Deus fosse agora acabar com a pessoa. Colocar uma pessoa nas mãos de Deus é pedir para que Deus mude o coração da pessoa, para que ela se arrependa dos seus pecados, dos seus erros. E me deu muita tristeza de poder ver o que aconteceu com essa pessoa. Tenho orado ainda por ela, para que o Senhor Deus possa
ainda tirá-la da situação na qual ela acabou se metendo. Quantas cabeçadas que acabou dando. Aquilo parecia ser um ganho para essa pessoa no momento em que levantou algumas acusações muito duras a meu respeito. Perdeu absolutamente tudo. Não vale a pena, meus queridos amigos, não vale a pena nós permitirmos que as armas da rebelião sejam usadas por nós mesmos. Se outras pessoas estão usando as armas da rebelião contra você, não permita que essas armas sejam usadas por você para se defender. Quando você coloca a sua causa nas mãos do Senhor, no tempo certo você pode ter certeza que Deus vindica o seu nome. José poderia ter dito assim: Potifar, aquela sem vergonha daquela sua mulher. Mas você percebe que José entregou a situação nas mãos de Deus e disse: eu vou esperar no Senhor. E sabe o que é mais interessante? Eu vou adiantar um pouco daquilo que a gente vai estudar na semana que vem. Quando José se transformou no governador do Egito, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E Potifar passou a trabalhar para José. Eu fico imaginando como a esposa do Potifar deve ter se sentido numa hora dessa. Sabe, quando Deus está dirigindo todas as coisas, você pode ter a certeza que no tempo certo Deus vai fazer com que a verdade venha à tona, com que o seu nome seja vindicado. Todas as vezes que nós tentamos fazer justiça com as próprias mãos, ou tentamos usar as armas do inimigo, os embates, e quantas vezes eu vejo crentes indo para a internet, por exemplo, para poder dizer algumas coisas, para entrar xingando e falando mal. Essas são as armas do inimigo de Deus, que só lançam opróbrio sobre a verdade de Deus. Só quem ganha com isso é o inimigo de Deus. O reino de Deus nunca é valorizado quando nós lançamos mão das armas do inimigo de Deus. Coloque nas mãos do Senhor todas as coisas. E deixe, se você foi prejudicado, coloque nas mãos de Deus, deixa que Deus seja seu juiz. No tempo certo, ele vindica o seu nome. Foi isso que aconteceu com José. E eu gosto desse texto. O Senhor, porém, estava com José. Hoje eu posso dizer a você, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro com toda a certeza. O Senhor está comigo. Eu percebo isso em cada momento em que eu vivo, nas circunstâncias que Deus tem aberto diante de mim. Não tenho razão para poder me envergonhar. E já agradeci muito a Deus, porque Deus não permitiu que, de alguma maneira, eu usasse as armas do inimigo. As armas que foram usadas contra mim, eu preferi não usá-las. Mas entreguei nas mãos do Senhor todas as coisas e não me arrependo. E eu te incentivo a fazer isso. Talvez estou falando para alguém que tem te deixado que o seu coração fique amargurado por causa de alguma situação que enfrentou, por causa de algumas injustiças que você tenha sofrido. Coloque tudo nas mãos do Senhor e deixe Ele ser seu juiz. E não se permita usar as armas da rebelião para poder vindicar o seu nome. Quando você coloca nas mãos de Deus, Ele faz um trabalho muito melhor do que você é capaz de fazer. Aprenda com José. Eu quero orar para que Deus possa nos ajudar a seguir o exemplo de José também, nesse sentido. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque, ao olhar para a Tua palavra, encontramos homens como José, caluniado, injuriado, perseguido, tendo seu nome jogado na lama. Ele colocou diante do Senhor aquilo que foi o julgamento dessa causa. E o Senhor vindicou o seu nome. O Senhor estava com ele. Te peço que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo do José e não usarmos as armas da rebelião. Por favor, Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?